Olá, crianças! Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o quarto ano, aula do dia 3/7/2020. Então, nós estamos aí no começo do mês de julho, né? Eu espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando as aulas. Estou sentindo falta, falta da presença de vocês no Tira Dúvida. Muito pouca gente está entrando no Tira Dúvida. Eu peço a vocês, se tiverem oportunidade, que vocês entrem para perguntar sobre os trabalhos. Quem tiver com dúvida nos trabalhos, entre no Tira Dúvida para mim poder ajudar vocês, tá? O quarto ano começa às 1h30 até às 3h30 da tarde. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de entrar, tiverem alguma dúvida, por favor, eu estou lá para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é na página 45, 46 e 47 sobre a reportagem, tá? Então, professor, o que é reportagem? Vamos lá. Diz assim, que a reportagem é um texto jornalístico cujo objetivo é expor informações detalhadas sobre determinado assunto de interesse da sociedade. Por vez, é possível perceber a opinião do autor da reportagem sobre alguns fatos ou dados informados, embora o objetivo principal seja informar e não opinar, né? Então, como vocês veem, na televisão nós temos o jornal, né? Então, lá durante o jornal, na apresentação, tem as reportagens, né? Alguns assuntos, por exemplo, o bandido entrou na casa de fulano. Então, isso aí é uma reportagem, hein? O repórter vai lá, escreve um texto sobre tudo aquilo que está acontecendo. Isso é uma reportagem e que é de o quê? De interesse da sociedade, não é verdade? Então, aqui tem um texto que é como os astronautas se alimentam no espaço. Esse texto é importante para a sociedade? Sim, com certeza, porque é importante nós sabermos como é que eles se alimentam lá no espaço, de que forma que eles se alimentam, né? Então, isso é interessante, é importante para a sociedade. Então, isso aqui é o quê? Uma reportagem, vem falando aqui nesse texto tudo o que acontece, como que eles se alimentam, de que forma, como são os alimentos, tudinho vem falando. Você vai ler o texto todinho, tá? Porque são 3 páginas de texto, então é muito tempo para mim ler aqui com vocês. Mas eu posso ler uma outra aula. Nós podemos, por exemplo, no Tira Dúvida, eu faço uma leitura compartilhada lá com vocês, tá bom? Vamos lá. E na hora que vocês lerem e entenderem, vão no Tira Dúvida, que eu explico para vocês novamente, tá? Vocês observem aí que é bem interessante como são preparados os alimentos, né? Tem mostrando aqui como são preparados os alimentos para essa viagem desses astronautas no espaço, como é para eles sobreviverem lá no espaço, né? Tudo direitinho tem aqui explicando. Aí nós vamos realizar a nossa correção, né? Aí diz assim: que assunto foi tratado na reportagem? O tipo de alimentação dos astronautas em órbita, quando os astronautas estão no espaço. É o tipo de alimentação. Então, esse foi o assunto tratado. Qual é o objetivo desse texto? Expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. Então, esse é o objetivo desse texto, de expor detalhadamente sobre a alimentação que eles comem lá,
Como ela é preparada, de que forma, quais são os alimentos que são que eles usam, né, para preparar. 4. Sobre a estrutura desse texto, analise as alternativas verdadeiras. Vamos lá. É dividido em parágrafos? Sim. Há 5 subtítulos? Não. Só tem 4 subtítulos. Vocês vão observar lá quando vocês fizerem a leitura. E só tem 4, tá? Subtítulos. Cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas? Sim. Cada subtítulo vem falando de um aspecto da alimentação deles, tá? Tem título e linha fina? Não. Só tem apenas título, não tem linha fina, tá? Só tem título, ok? Os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade ao leitor para a leitura do texto? Sim. Ok. E os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem. No corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor, porque é interessante você saber, não é? Se você pegar uma reportagem sobre isso, você vai querer saber como é que eles ficam, como é que eles sobrevivem lá no espaço, não é verdade? Então é interessante isso aí. A número 5 diz assim: localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas a seguir. Na letra A, diz assim: são 2 os requisitos: durar sem refrigeração e ser fácil de preparar. Então, esses são 2 requisitos para os alimentos lá no espaço. Eles têm que ser, porque lá eles não têm refrigeração, então eles precisam ser durar sem refrigeração e ser fácil de preparar. Então isso é interessante pra gente descobrir, né? Pra gente saber como é que vai fazer isso, né? B. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldade para atividades rotineiras, como alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas. Então, uma delas, os líquidos como café, água e refrigerante podem ficar flutuando na nave e danificar os equipamentos. Então isso aqui também é uma observação boa, né? Que os líquidos, eles têm dificuldade de armazenar os líquidos, né? Porque eles tendem a ficar flutuando dentro da nave, né? E podem o quê? Derramar em cima e danificar os equipamentos deles, né? Olha como aqui é interessante essa reportagem aí, né? Aí ele diz assim, na letra C: releia a primeira frase do 3º parágrafo e compare-a com a reescrita. Aí nós temos frase original: felizmente houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Agora na frase reescrita: houve uma evolução no quesito alimentação. Ele diz no primeiro pontinho: sublinhe na primeira coluna as palavras eliminadas na reescrita. Então, na escrita, na frase original veio felizmente houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Já na frase reescrita, o que foi que eles tiraram? Felizmente e muito grande. Então essas palavras as palavrinhas que vocês vão grifar, passar um traço embaixo, ok? Segundo pontinho: a retirada dessas palavras tornou-se difícil a compreensão da informação principal? Explique sua resposta. Então, a número 5, letra C, aqui ó, não há comprometimento da informação principal, ou seja, continua compreensível a ideia de que houve uma evolução na alimentação dos astronautas. Então não houve
nenhum comprometimento. Quando eu retirei essas 3 palavras daqui da frase original e reescrevi sem elas, ó, você entende da mesma maneira. Houve uma evolução no quesito alimentação. Da mesma forma que você leu aqui e entendeu, aqui também ficou bem claro. Foi? Muito bem, vamos lá. Agora, no terceiro pontinho ele diz assim: as palavras em destaque na frase original fornecem informações complementares ao fato principal ou revelam uma opinião a respeito da informação principal. Elas revelam uma opinião a respeito da informação principal. Não é verdade? É uma opinião aí. Aqui a palavra felizmente é um advérbio, né? Muito é um adjetivo. Felizmente e muito é um advérbio. E grande é um adjetivo, uma qualidade, né? Vamos lá. A número 6 diz assim: relacione os 3 primeiros subtítulos da reportagem com a principal informação dos parágrafos a que ele se refere. Então, nós temos aqui a número 6, nós temos letra A, B e C. Alimentação no espaço hoje, sabor diferente, cuidados nutricionais. Então, nós temos letra C. A escolha dos alimentos a serem levados para o espaço considera as necessidades de nutrientes dos astronautas. Então, que no caso é cuidados com os nutricionais, né? B, que é sabor diferente. A microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos. Olha só que interessante. A alimentação no espaço hoje. A alimentação dos astronautas evoluiu nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por eles, né? Então, número 7 diz assim: qual é a ideia central presente no título em um futuro próximo? No futuro, espera-se que a alimentação dos astronautas provenha de uma fonte renovável, tendo em vista que eles podem ficar muito tempo no espaço. Então, eles estão assim estudando uma forma de que no futuro os alimentos que os astronautas levarem para lá, eles... Então, número 8 diz assim: reveja as imagens que fazem parte dessa reportagem e leia as legendas que acompanham. Então, vocês vão rever aí, né, as que fazem parte da reportagem. São 3 quadrinhos, ó, 3 títulos, né? Bandeja usada pelos astronautas da estação Skylab. Profissionais preparam vegetais para o processo de desidratação. Representação artística de estufa de cultivo em Marte. Olha só, muito interessante essa reportagem. Eu espero que vocês, quando vocês fizerem a leitura, vocês gostem bastante, porque eu achei bem interessante. Aí diz na letra A: avalie a relação entre cada foto e legenda. É possível dizer que a legenda, a letra A, completa a imagem, tornando mais compreensível para o leitor o que ela está vendo. Então, quando eu coloco a imagem e a legenda, se torna a reportagem o quê? Mais interessante, e você tem mais facilidade de entendimento, né? B, o que diferencia a terceira imagem das 2 primeiras? Explique sua resposta. O que diferencia a primeira, a terceira imagem das 2 primeiras? A terceira. As 2 primeiras são fotos e a terceira é uma representação artística, ou seja, desenho, né? Como ainda não existe estufa em Marte, a opção foi por apresentar um desenho de como seria essa estufa. Então, na terceira imagem, você observa que é um desenho, porque ainda em Marte não é possível construir uma estufa, ok? Então,
E eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula e tenham gostado. E quem tiver mais interesse de buscar mais conhecimento, é só fazer uma pesquisa. Ok? Boa sorte para vocês. E também deixo aqui uma mensagenzinha bem interessante que eu achei e eu acredito que vocês vão gostar. Que diz assim: se o plano A não der certo, fique tranquilo. O abecedário tem mais de 25 letras. Então, às vezes, você vai buscar algo que não dá certo, que no caso vamos chamar do plano A, mas lembre-se que o abecedário, o alfabeto, ela tem 26 letras, né? Ali colocou 25, mas elas são 26, né? Você tem, N letras para você buscar ainda, né? Então não se preocupe com o plano A quando não der certo. Lembre-se que você tem mais letras pela frente que você pode ir atrás, ok? Boa sorte para vocês, boa aula, espero que vocês tenham gostado. Até mais! Olá, crianças! Sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o 4º ano, aula do dia 3/7/2020. Então, nós aqui mais uma vez para a aula de ciências, né? E nós vamos realizar uma revisão na página 10, 11, 12, 14 e 15, que é sobre as relações harmônicas e desarmônicas, tá? Essa é uma aula assim bem rápida, né? Porque nós vamos fazer uma revisão e em seguida a atividade que vocês irão realizar, que é uma atividade complementar, tá bom? Aí diz assim, que as relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. Então essa relação é aonde as relações as harmônicas são aquela onde os seres, né, eles não têm prejuízo, né? E sempre e às vezes um deles é beneficiado nessa relação. Ao contrário da desarmônica, né, que diz assim, que são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos envolvido é prejudicado. Né? Então, enquanto que pelo menos um é beneficiado, na desarmônica é o contrário, pelo menos um ele é prejudicado. Então, vamos lá. Então, vocês já estudaram isso aqui, né? Vocês vão pegar o caderno de vocês, o seu caderno de ciência, esta atividade e responder. Copiar o seu caderno de ciência dessa atividade e responder. Então, vocês vão copiar, só são 2 questões, Associação de bactérias que vivem na pança do mamífero ou na barriga, né, do animal, como esses animais é classificado. Com esses animais é classificado como? Como é que eles são classificados? O comensalismo, o amensalismo, inquilinismo, parasitismo ou mutualismo. Um desses aqui, você vai lá e marca qual é a correta. A resposta um X. 2. Podem organizar-se em sociedade. Marca um X na resposta certa. As aranhas, os besouros, os gafanhotos, as traças ou as vespas. Qual desses aí podem se organizar em uma sociedade? Então, vocês vão copiar no seu caderno e vão responder. Aqui no outro slide tem a resposta. A número 1, letra E. Número 2, também a letra E. Só que você vai copiar primeiro, vai responder. Agora, professora, como é que eu posso responder? Você vai pegar o seu livrinho aqui, vai ler cada um daqueles lá. Comensalismo, quando é uma sociedade, entendeu? O inquilinismo, tudinho, você vai ler novamente, reler o texto, aí você responde.
Aí depois você vai lá no slide e olha a resposta. Olha que eu vou confiar em vocês, hein? Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa atividade. E olha a mensaginha para você. Saber esperar também é importante. Por isso, semeie aos poucos o sucesso de amanhã. Então, assim, nós estamos passando dificuldade, mas ele está dizendo aí que saber esperar é importante, né? Semeie aos poucos o sucesso de amanhã. Então, o que eu posso trazer para mim? Que eu vou o quê? Semear devagar, fazendo minhas atividades, lendo aqui, lendo ali, pesquisando um assunto, outro, né? Para quando a gente voltar para a escola, você tá, ó, craque, sabendo falar melhor, discutindo, né? Trazendo coisas novas para os colegas, para a professora, porque eu também aprendo com vocês. Não é só vocês que aprendem comigo, eu também aprendo com vocês, tá bom? Boa aula para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, até mais! Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, aula do dia 3/7/2020, segundo bimestre, e o conteúdo da aula de hoje é o nascimento do ator. Como surgiu o ator? Como surgiu a profissão de ator, né? Página 27 e 28 do livro didático de vocês, livrinho de artes, a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu o ator, tá? Nós temos aqui duas imagens de teatro grego, de como o teatro era feito lá na Grécia Antiga. Se você observar aqui, nós temos um conjunto de pessoas, um conjunto de atores com a mesma vestimenta, certo? E com o mesmo rosto, o mesmo padrão de rosto. Na imagem ao lado, aqui embaixo, nós também temos a mesma imagem, né? De uma interpretação diferente, mas olha a característica que é persistente, que é igual. Todas as roupas, o mesmo padrão de roupa, todo mundo usando a máscara, ou seja, uma pintura facial, né? E todo mundo tá no mesmo foco, né? Nós não temos ninguém sendo chamado mais atenção aqui, exceto a diferenciação da cor da roupa. Mas por que, professor, que na Grécia os teatros eram dessa maneira? Vamos descobrir, tá? Você sabia que o primeiro ator surgiu na Grécia Antiga? Não? Muito bem, né? O primeiro autor surgiu lá na Grécia Antiga. Como surgiu e por que surgiu? As apresentações de teatro eram feitas em coro, tá? Coro. O que é coro? É essa imagem que nós vimos aqui no início do slide, tá? Isso aqui é uma apresentação de teatro em coro, tá? Por que coro? Porque era um conjunto de pessoas que falavam, repetiam ou cantavam as mesmas músicas, tudo num coro só, um conjunto de pessoas falando as mesmas palavras, né? Os mesmos contextos, tá? Então todo esse grupo de pessoas que interpretavam ao mesmo tempo falando a mesma fala, tá? Isso era uma apresentação em coro, todas as pessoas falavam ao mesmo tempo a mesma frase, certo? Tespe foi o primeiro ator, o primeiro que se separou do coro e começou a falar sozinho. Então, Tespe, ele saiu daquele foco de todo mundo igual, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo falando as mesmas palavras, e Tespe se destacou do grupo e ele foi o primeiro a ter uma fala sozinho, que é considerado solista, tá? Ele se destacou do grupo e teve uma fala sozinho. Então, aí surgiu o primeiro ator. Por quê? Porque agora não todo mundo participa do mesmo espetáculo, falando a mesma coisa, falando a mesma fala. Tespe se exaltou, né? Se pronunciou e teve uma fala sozinha, diferenciada dos demais componentes do grupo, tá? Tespe, então, foi considerado o primeiro ator grego. Aqui nós temos um pouquinho a figura de Tespe. Ele até retirou a máscara quando ele foi
ter essa fala dele solo, tá? E ele foi considerado o primeiro ator grego. Aqui nós temos o coro, que é o conjunto de atores falando e cantando junto, como um só corpo. É como a gente realiza um coro, um coral na escola, uma apresentação teatral de jogral, onde todo mundo fala da mesma característica. Olha só aqui novamente imagens de um coro, tá? Todo mundo com um figurino parecido, todo mundo utilizando a mesma máscara, todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Aqui eu também tenho outro coro grego, né? Um conjunto de atores interpretando a mesma fala, somente com alguns movimentos diferenciados. Tespe se destacou desse grupo e teve uma fala solo, ou seja, ele falou sozinho, falou diferente de todo mundo. Então ele foi considerado o primeiro ator. O primeiro ator grego foi chamado Tespe, tá? Então vamos formar um coro? Vamos lá? Aí na sua casa chama o papai e chama a mamãe para a gente formar um coro, que é a atividade da página 27 e 28 do livro didático de vocês. Vocês vão pesquisar com seus colegas ou com o papai e a mamãe 5 ditados populares, tá? E anotar. O que é ditado popular? É aquele ditado que o papai e a mamãe sempre usam, né? Nós temos um exemplo aqui, ó. A pressa é inimiga da perfeição. Essa frase é um ditado popular. Você vai pesquisar 5 frases destas, 5 ditados popular. O papai e a mamãe vai ajudar você, eles conhecem muito ditado popular. E você vai anotar aqui na página do livro de vocês, está na página 27 do livro. Anote aí os 5 ditados popular. Depois vocês vão ensaiar esse ditado popular com membros da família. Chama o papai, a mamãe, o irmãozinho e vão ensaiar. A pressa é inimiga da perfeição. Segundo, não sei. Terceiro, não sei. Quarto, quinto e sexto. Então vão ensaiar todas as 5 frases, todo mundo junto e vão montar um coro, tá? Todo mundo repetindo e recitando a frase, todo mundo junto. Depois, uma pessoa da sua família vai se destacar do grupo e vai falar, recitar sozinho, tá? Ensaie os ditados com seus familiares e recite em forma de coro. Registre a apresentação em vídeo e envie aqui para a escola, tá? Dos ditados que você mais pesquisou, qual é aquele que você não concorda? A pressa é inimiga da perfeição. Concorda? Se concorda, beleza. Se não concorda, separa e vai explicar na página 28 por que você não concorda com esse ditado popular. Então vai explicar por que a pressa não é inimiga da perfeição, tá? Essa é a atividade que nós vamos realizar referente a essa aula, na página 27 e 28 do livro didático de vocês. Fazer a apresentação em coro com o ditado popular, certo? E do ditado popular que eu não concordo e explicar o porquê eu não concordo desse ditado. Vamos ficar por aqui, nossa aula acabou e próximo encontro estaremos juntinhos nós aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Oi, oi, 4 anos! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. E a gente vai vir aí continuando, né? Na última aula a gente iniciou o conteúdo de prismas e pirâmides, fez uma atividade, mas hoje a gente vem fazendo outras atividades, tá bom? As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 35, 36 e 37. Então, nessas 3 páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 3/7. Então, bora lá começar a nossa aula. Vamos lá, nós temos aí na página 35. Traga para a sala de aula uma caixa de creme dental vazia e construa os modelos de prisma e de pirâmides do material de apoio. Após observar e manusear esses modelos, pinte cada figura representada a seguir de acordo com o número de faces, vértices e arestas. Então eu trouxe aqui, ó, a minha caixa de creme dental vazia. Corre aí, procura uma caixa de creme dental. Mas, professora, eu não tenho uma caixa de creme dental vazia. Procura aí uma caixa pequena que possua aí um formato de um paralelepípedo, tá bom? Não tem problema.
Aí vocês, depois que vocês montaram, né? Eu montei o meu aqui do material de apoio, a gente vem fazendo as contagens, né? O vermelho tá falando de 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá bom? Então vocês têm que contar de cada um, tá bom? Vamos lá. Face, 6 faces, vamos procurar. 1, 2, 3, 4, 5. Não é esse. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não é esse. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Também não é esse. Será que é a nossa caixa de creme dental? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu acho que é, ó. 6 faces. Agora 12 arestas. Vamos contar as linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Aí a gente vem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas e os vértices são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é exatamente a nossa caixa, que a gente visualizando aqui o que mais se assemelha à nossa caixa é esse primeiro aqui, então tem que pintar de vermelho. Isso você tem que fazer para todos eles. Lembrando que faces são os lados, tá bom? Todos os lados. Arestas são as linhas que você tem que contar. E os vértices são os pontinhos, as esquinas. Pausa aí, faz a contagem e realiza. Voltando aqui, a gente tem o que tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. É aqui a nossa pirâmide de base quadrada. A gente vai ter o de verde, 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Vai ser aqui o nosso prisma de base triangular. E aqui de azul, 4 faces, 6 arestas e 4 vértices é a nossa pirâmide de base triangular, tá bom? Pintem bem bonito. A gente tem aqui, número 3, ligue cada conjunto de sólidos à característica que o descreve, tá bom? Então nós temos aqui os prismas e pirâmides. Lembra lá na última aula que a gente conversou sobre as características das prismas e dos pirâmides? Então a gente tem aqui, ó, qual é? Prisma ou pirâmide? Que tem duas bases idênticas. Vamos observar duas bases idênticas. É exatamente o prismas. Olha aqui, ó. Triângulo, triângulo, quadrado, quadrado e aí sucessivamente. Apresentam apenas superfícies planas. Nós vamos observar que os dois possuem superfícies planas. Então tem que ligar os dois. E isso você tem que observar para todos eles. Pausa aí e realiza. Tá com dúvida? Volta lá no Troca de Ideias e observa que você vai sim conseguir fazer. Pausa e realiza. Voltando aqui, tem apenas uma base, a gente vai ter que são os prismas, as pirâmides, que eu apontei para as pirâmides, mas falei o outro. Aí a gente tem aqui, o número de vértices é igual ao número de faces. A gente vai ver que são as pirâmides. As faces laterais são retangulares. A gente já viu que é uma característica dos prismas. E aí a gente tem as faces laterais são triangulares. Aqui a gente viu que é as pirâmides. Pausa e confere para ver se você ligou tudo certinho. A gente tem aí a número 4, marque com um X a caixa cuja forma se assemelha a um prisma de base triangular. Então a gente já vai observar de cara que a gente vai ver aqui que tem o formato de triângulo, exatamente. Essa aqui é um prisma de base triangular. Tem um triângulo aqui na frente e um triângulo lá atrás. A gente tem aí a número 5, a união das figuras planas dadas nos itens a seguir formam poliedros. Marque com X o poliedro que podemos formar em cada situação. Então a gente vai observar aqui que nós temos um hexágono, nós temos duas faces iguais. Qual
qual seria aqui desses que também vai ter retângulos aí como faces? A gente vai observar que seria exatamente esse aqui, ó, tá? Esse aqui não daria porque aqui nós temos um quadrado e os outros são retângulos. Aqui não daria porque ele tem apenas uma face, tá bom? Igual a essa figura aqui. Os outros aqui também são triângulos. Agora a gente tem um próximo. Vocês vão pausar o vídeo e vão aí marcar o X na figura correta, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que seria a nossa pirâmide, tá bom? Que a gente tem exatamente, ó, uma base, as outras faces são triangulares, né? Triângulos. A gente tem o número 6. Quantas caixas da forma de prisma foram usadas nesse empilhamento? Então a gente vai observar o seguinte: aqui na frente nós temos 3 e aqui atrás nós vamos ter também, consequentemente, 3, tá bom? Então nós já temos 3, atrás vai ter 3. 3 mais 3 é 6. Aqui nesse do meio é a mesma situação, nós temos 3 e 3 atrás. Então aqui, só aqui embaixo, no total, a gente já tem 6. Aqui no meio a gente vai ter mais 6. 6 mais 6 é 12. Grava aí, a gente já tem 12. Aí a gente vai vir contando 12. Aí com esse aqui 13, 14, 15, 16, tá? Grava o 16. Falta a gente contar mais, né? A gente contou até aqui. Esse aqui seria o 17. E embaixo dele precisa ter mais um para ter um apoio. Então a gente tem que esse é o 17 e embaixo dele vai ter o 18, que no caso esse que tá aqui embaixo é o que tá atrás desse da frente. Então depois que a gente contou, a gente viu que nós tínhamos 18 caixas, tá bom? A gente vai vir concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí as bases, faces e a semelhança da união de figuras planas, tá bom? A gente vai continuar as atividades na próxima aula. E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!